Abra a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Só lembro aos irmãos, da única outra vez que eu estive aqui, nós meditamos em Romanos, no capítulo 15. Falamos sobre missões, falamos sobre o desafio de glorificar ao Senhor com todos os povos, do anúncio da palavra de Deus a todos os povos, como o apóstolo Paulo disse lá no versículo 20 de Romanos 15, que o seu esforço é para anunciar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, porque Paulo tinha bem claro em sua visão e no seu chamado por Deus, de que todos os povos, todas as nações devem glorificar a Deus. E hoje eu quero voltar um pouco na carta aos Romanos para falar sobre algo que move o meu coração. E gosto sempre que falo deste texto, e falo constantemente onde Deus me dá a oportunidade, que a compreensão destes 2 versículos que nós vamos ler mudou a minha vida. Não foi o texto da minha conversão, mas eu já no ministério pastoral, quando me deparei com a reflexão que quero fazer com os irmãos à luz de Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29, mudou a minha visão do ser crente. E eu encaixei aquela parte doutrinária que todos nós reformados, presbiterianos, entendemos que existimos para a glória do Senhor. A primeira pergunta dos nossos catecismos, tanto do breve quanto do maior, elas, ao indagarem sobre qual é a finalidade da vida humana, responde que é para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre e alegrar-se nele para sempre. Este texto veio à minha vida para encaixar algo que às vezes nós temos uma pequena dificuldade, encaixar a nossa maravilhosa, extraordinária e bíblica teologia com a nossa vida. Então, acompanhem comigo. Eu não vou pegar todo o texto que inicia no versículo 18, mas vou pegar apenas 2 versículos, 28 e 29. E o texto de Paulo diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu, digam comigo por favor, o seu propósito. E o 29 ele diz: porque aos que de antemão conheceu, a estes também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Poderia ler até o versículo 30, mas como eu quero concentrar a nossa reflexão nestes 2 versículos, então eu fico apenas com eles 2 e vou repeti-los. Agora eu quero vocês olhando para mim. Nós conhecemos muito bem o versículo 28. A maioria dos cristãos, e especialmente presbiterianos, conhecem o versículo 28, se não na íntegra, a maior parte dele. Porque até costumamos usar esse versículo em ocasiões não muito apropriadas. Por exemplo, você vai num velório até de uma pessoa incrédula ou descrente, e fala para um familiar que é seu conhecido, seu amigo, seu colega de trabalho, alguma coisa assim, você diz: olha, mas console o seu coração, nós não entendemos, mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Normalmente se usa esse texto assim. Eu considero que é um equívoco usá-lo desta maneira, nestas ocasiões, sem o versículo na íntegra. Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e tem uma segunda parte que é o que eu quero enfatizar: e são chamados segundo o seu propósito. E eu quero então refletir convosco na noite de hoje sobre o propósito eterno de Deus, sobre o propósito que Deus estabeleceu desde antes da fundação do mundo para aqueles que o amam. Todas as coisas neste mundo, todas as coisas nesta vida convergem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados
segundo o seu propósito. E quando eu passei a conhecer qual é o propósito de Deus, mudou a minha visão da vida cristã e mudou a minha visão, inclusive, do pastorado. Eu costumo usar, com muita frequência, uma frase que diz assim: ninguém vai além da visão que tem. Cada dia eu me conscientizo que é absoluta verdade. Nós andamos conforme a visão que nós temos. A visão, hoje nós chamamos muito de cosmovisão. A nossa visão de mundo, a nossa visão da vida, a nossa visão de Deus, a nossa visão da palavra de Deus, a nossa visão da igreja. A forma como nós enxergamos estas questões gerenciam, norteiam, guiam, direcionam as nossas vidas. E muitas vezes, irmãos, nós vivemos equivocados na jornada cristã por não conhecermos com muita clareza qual é o propósito de Deus estabelecido para nós. Por não entendermos qual foi a finalidade de Deus ter criado o homem. E muito provavelmente, depois daquela grande ênfase no humanismo, há algum século para trás, até cristãos costumam ver todas as coisas girando em torno do homem. O homem como centro. E não raras vezes cristãos que enxergam Deus girando em torno do homem. É quase como se fosse: Deus existe por nossa causa. E tudo que Deus faz é por nossa causa e para nós. E daí vem estas distorções e aberrações que não poderíamos usar outra expressão que não malignas, dentro de um pseudo-cristianismo de cristãos que determinam e Deus obedece, que mandam e Deus cumpre, que nós é que temos o poder. Parece que são muito mais discípulos de He-Man, o antigo personagem do desenho animado, de eu tenho a força, Deus tem o poder, mas nós é quem mandamos. Me parece que tudo isso faz parte de uma deturpação, de um equívoco com relação a qual é o propósito do Criador desde que nos fez. Então, acompanhem o meu raciocínio. Repetindo o versículo 18. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não para aí. Qual é o propósito que Deus tem para o homem? O versículo seguinte vai destrinchá-lo. O versículo 29 diz: porque aos que de antemão conheceu, a estes predestinou. E em alguns círculos cristãos brasileiros, a palavra predestinação causa urticária, não é? Algumas pessoas se arrepiam, criam até brotoeja, calombozinhos na pele, porque elas não conseguem entender como as escrituras tratam deste assunto. Mas eu principalmente, irmãos, quero chamar a sua atenção para o que o apóstolo Paulo coloca neste texto. Que predestinação é esta? Para que ele destinou previamente, antecipadamente. Então o texto diz: aos que de antemão conheceu, a estes também predestinou para, leiam comigo, para serem conformes à imagem do seu Filho. Duas coisas. Primeiro, conforme é da mesma forma, que tenham a mesma imagem de quem? Do seu Filho. Quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo. Prestem atenção ainda ao que o apóstolo diz. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele quem? O Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, o propósito que Deus estabeleceu desde o princípio, antes mesmo da criação do homem, era fazer um ser que tomasse parte da sua família. Deus queria estabelecer uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Se não, vejamos. Abra a sua Bíblia na primeira página, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1.
Gênesis capítulo 1, versículos 26, 27 e 28. São suficientes para nos mostrar isso. Versículo 26 diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Não estou com a mesma versão que os irmãos estão na maioria aí. Então, eu costumo dizer assim, eu divido esses 3 versículos em 3 versículos. Grande novidade, não é? E eu coloco aqui 3 fases da criação. O versículo 26 que eu acabei de ler é o projeto de Deus. É Deus intencionando criar o homem. Disse Deus, diz consigo mesmo: farei o homem, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Foi assim que Deus planejou criar o homem, à sua imagem e semelhança. O versículo 27, na sequência, vem a execução do projeto. Tem algum engenheiro civil aqui? Pastor, né? Você traça um projeto. Vamos construir um templo. Está lá o projeto. Mas na hora da execução, é possível ainda haver mudança de projeto? Não é? É possível. Olha, o construtor, que não é o engenheiro, chega e chama, ele não pode fazer por conta própria, mas ele chama o engenheiro e diz: olha, isso aqui estruturalmente está muito bom, mas ficaria melhor se fosse puxada essa coluna para aqui ou para ali, etc. Pode haver mudança? Pode. Vamos ver se Deus mudou o projeto. A execução dele está no versículo 27. O texto agora muda o tempo verbal e diz assim: e criou Deus o homem. E como criou? A sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Portanto, Deus não mudou o projeto, não alterou o projeto. Deus planejou criar o homem à sua imagem e à sua semelhança. E quando o fez como planejou. Criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mas agora vem o versículo 28, que é o propósito desta criação. Pelo menos no meu entendimento, é desta maneira. E é óbvio, eu estou diante de Norval e outros tradutores que estão aqui, que são muito mais exímios exegetas do que eu. E eu, especialmente na língua hebraica, sou fraquíssimo. Nunca foi o meu ponto mais forte. Mas observem agora o versículo 28, como Deus dá o propósito para a sua criação. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Este versículo 28 é comumente chamado de o mandato cultural. Dentre 3 mandatos de Deus para o ser criado por Ele, aqui está o mandato cultural, a ordem de Deus para gerenciar a sua criação. Deus diz ao homem: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Simplificando na versão atualizada, que é a que os irmãos possuem. Crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. É um versículo tremendamente mal interpretado popularmente nas igrejas ditas cristãs e evangélicas. Eu particularmente, não se assustem os irmãos, embora já faça quase 30 anos, mas eu conheci um irmão que desviou-se numa pequena cidade onde eu pastoreava, no interior da Bahia. Eu conheci no comércio um rapaz e depois de algum tempo, sabendo que ele era cristão de uma igreja pentecostal, alguém comentou comigo: pastor, o Márcio se desviou. Não está mais frequentando a igreja, inclusive está bebendo, e embora não fosse minha ovelha, mas eu fiquei um tanto preocupado com ele. Chamei um presbítero que era amigo dele e disse: vamos fazer uma visita àquele rapaz e vamos tentar ajudá-lo a voltar para a sua igreja ou a voltar para Cristo. E fomos à casa do rapaz, ele um tanto
cabisbaixo, sem dizer o motivo, o que é que houve, por que ele havia esfriado, por que estava levando aquela vida agora totalmente oposta ao que deveria ser a vida cristã. E ele não falava muita coisa, senão ao final da visita, quando nós já tínhamos lido um pouco da palavra e orado com ele, estimulando, dizendo: volta para o Senhor. Ele disse assim: pastor Milton, eu posso até voltar para Cristo, mas para aquela igreja eu não volto mais. Ele não tinha dito antes qualquer motivo que envolvesse a igreja. E eu tentei que ele dissesse o porquê. Tinha a ver com Gênesis 1, 28. É que ele era ainda um rapaz, eu não lembro qual seria a idade dele, mas ele era jovem, tinha poucos anos de casado. Com 1 ano de casado, a mulher engravidou e eles tiveram uma menininha. E com mais 1 ano, eles tiveram uma segunda menininha. E com mais 1 ano, uma terceira menininha. É sério. E com 4 anos, eles já tinham 4 bebês meninas. Talvez ele entrou até num conflito, queria um menino também, não veio, mas tinha uma outra questão. Ele pensou: não tenho sequer condição financeira para tantos filhos. Falou para a mulher: nós vamos parar de ter filhos. Para parar de ter filhos é preciso usar algum método contraceptivo, né? Ou a ligadura de trompas. Na época, há 30 anos quase, não se falava tanto em vasectomia ou tantos outros meios. E a igreja disse: não, não pode, é pecado. Gênesis 1, 28 diz: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Só não tinham dito que não era ele sozinho que iria encher a terra. Mas tinham esta visão de que Gênesis 1, 23 precisava, ou 1, 28 mandava encher a terra. Meus irmãos, eu estou querendo dizer, não que Deus tenha dito algo errado, mas o que eu quero dizer é que nós costumeiramente confundimos o que Deus quis dizer ou quer dizer em Gênesis 1, 28. Ele não estava tratando apenas de encher a terra de menino, mas ele estava tratando de encher a terra daquilo que ele fez o homem, à sua imagem e à sua semelhança e para a sua glória. Porque Deus intencionou criar uma grande família de seus filhos, criados à sua imagem e semelhança, para povoar a terra e glorificar ao nome do Senhor, como você vai encontrar lá em Isaías capítulo 11, versículo 9, porque toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, repetido pelo profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo 14, Abacuque diz: porque toda a terra há de se encher do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Deus criou o homem para povoar a terra da sua glória. Deus criou o ser humano para que este glorifique a Deus e que os filhos, e aí nós somos da aliança, nós somos do pacto, e os nossos filhos são herdeiros do mesmo pacto que o Senhor fez conosco, e nós devemos gerar filhos não para o mundo, mas para Deus, para que vivam para a honra e para a glória de Deus. Meus irmãos, o que eu quero dizer, voltando a Romanos 8, 28 e 29, é que o propósito original de Deus, desde a criação, foi fazer o homem para a sua glória. Mas o que acontece é que há um erro muito comum entre os cristãos. É o erro de pensarmos que todo o propósito de Deus começa a partir de Gênesis 3, com a queda. Como o homem pecou e caiu e destituídos ficamos da glória de Deus, como Paulo diz, escrevendo a mesma carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23. Então nós costumamos entender que a salvação é algo tão grandioso, é Deus mandando o seu Filho Jesus para salvar um homem pecador. É tão grandiosa esta salvação que às vezes nós nos equivocamos e achamos que toda a finalidade de Deus é salvar o homem. Que tudo que Deus faz é para salvar o homem, que o homem é tão importante. Aí canta-se que o ouro de Ofir, ou seja lá o que for, para exaltar o homem, e não a Deus que é o salvador do homem. Mas o que eu gostaria de colocar bem
claro para os irmãos é que a salvação não é um fim. É o meio usado por Deus para cumprir o seu propósito. Por quê? Entendam bem. Lá em Gênesis 1, 26, 27 e 28, Deus cria o homem à sua imagem e ordena que o homem cresça, multiplique, frutifique e encha a terra. Nós sabemos que Deus estabeleceu uma lei na natureza. Cada ser reproduz segundo a sua espécie. Não é verdade? Cada ser. Desde na flora, as plantas são assim. Você não vai encontrar, e ninguém me vem aí na área de enxertos, né? Dizer assim, não, mas por exemplo, eu já vi uma mangueira que dava 2 tipos de manga. Uma árvore só, mas foi fruto de um enxerto, de uma banda ela dava um tipo de manga e do outro dava outra. Eu já vi pessoalmente, já chupei desta manga. Mas não é o comum, é que cada ser reproduz segundo a sua espécie. Você jamais vai encontrar numa fazenda uma vaca que pariu uma ovelhinha. Ou uma ovelha que pariu um porquinho. Não é verdade? Cada ser reproduz segundo a sua espécie. Deus cria o homem à sua imagem, à sua semelhança, compartilha com o homem da sua glória, porque Deus quer ser glorificado em toda a terra, e ordena ao homem que cresça, multiplique e encha a terra daquilo que ele é, reflexo da glória de Deus. Ele quer povoar a terra com o homem que é a imagem e semelhança do próprio Deus, para a glória do próprio Deus. Mas vem Gênesis 3, a mulher é tentada pela serpente ou por Satanás, peca contra Deus, o homem da mesma forma, eles caem, são degenerados. E se você der uma olhadinha em Gênesis, no capítulo 5, os 3 primeiros versículos, você vai encontrar uma narrativa interessante, que quem não vem estudando estas questões, talvez ainda não tenha atentado a uma diferença entre o versículo 1 e o versículo 3 de Gênesis capítulo 5. No versículo 1, diz que é o livro da genealogia de Adão, e diz, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Mas me parece que há um lapso de tempo, um intervalo entre o versículo 2 e o versículo 3 na narrativa de Moisés. Porque o versículo 3 agora vem e diz assim, e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. O que quero dizer com este texto é que a ideia é, quando Deus o criou, criou a sua imagem e semelhança. Quando o homem pecou e teve filhos como a sua imagem e semelhança, pecadora. Portanto, nós podemos ir para Romanos capítulo 3, onde o apóstolo Paulo vai falar do versículo 10 em diante. Não há um justo, nenhum sequer. Por quê? Todos se extraviaram. E o versículo 12, Paulo vai dizer, e unanimemente, a uma se fizeram inúteis. Inúteis para quê? Eu até costumo brincar um pouquinho, digo, tinha uma banda de rock brasileiro. Eu não ouço música chamada secular ou popular. Não tenho paladar para isso. Nunca tive. Mas eu lembro bem, por causa das mídias, tinha uma música que assassinava a língua portuguesa, mas que ensinava uma coisa muito importante. Uma música que dizia, inútil, a gente somos inútil. O pessoal mais velho aí, lembra? Capital Inicial, sei lá que banda era. Uma dessas aí, inútil, a gente somos inútil, verdade. Eles não sabiam que estavam dizendo verdade. O homem se tornou inútil, diz Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 3. Inútil para quê? Porque alguém poderia nos confrontar e dizer, o senhor está equivocado. O ser humano inútil, capaz de tantas coisas, capaz de criar um trocinho desse aqui, que fica preso na gente, que amplifica o som da nossa voz, capaz de criar um aparelhozinho igualmente pequeno, que apontado para nós, consegue captar nossas imagens e o nosso som numa filmagem que pode ser preservada
para a posteridade, como é que diz que o homem é inútil? Capaz de fazer um navio, um negócio com nem sei quantas toneladas, singrar os mares sem afundar, capaz de fazer uma aeronave pesada para dedéu e cruzar os céus. Então, como é que se diz que o homem é inútil? Inútil para Deus, inútil para o propósito estabelecido por Deus. O homem dominado pelo pecado não cumpre o propósito de glorificar a Deus em toda a terra, de encher a terra. Portanto, Gênesis 3 é uma intromissão maligna no projeto eterno de Deus. Mas a pergunta crucial é: e aí? Deus desistiu do seu propósito? Deus deixou para lá, esqueceu e apenas pensou em salvar o homem da perdição, da condenação e do inferno e levá-lo para o céu? Meus irmãos, se o propósito de Deus fosse apenas salvar alguns e levar para o céu, ele iria sem dúvida fazendo assim: esse mundo é tão mau, tão pecador e tão avesso a Deus e às coisas de Deus, que Deus iria salvando e plim, dá um petelecozinho nele, ele morre e Deus leva logo para o céu. Para que ficar aqui? Para que viver neste mundo tão contaminado? Para que viver nesse mundo sem esperança? Porque sem Deus, este mundo não tem esperança alguma. Para quê? Mas não é assim que Deus faz. Embora o pecado tenha tornado o homem inútil para cumprir o propósito de Deus, Deus não desiste dele. Ele faz aquilo que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, aquele capítulo enorme que fala praticamente todo ele acerca da ressurreição. Paulo fala ali de forma tão contundente: se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou, nós não ressuscitaremos, somos os mais infelizes dos homens, não é? Mas você já atentou que as palavras de Paulo dos versículos 45 a 50 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, Paulo fala sobre o primeiro Adão e sobre o segundo Adão. Ele diz que o primeiro Adão é terreno, é da terra, é terreno, e assim como ele, os seus descendentes. Mas ele fala que o segundo Adão é Cristo, este é celestial, e como ele, também celestiais, aqueles que são recriados, ou, na linguagem do próprio Cristo, em João 3, a Nicodemos, nascidos de novo. Estes então são de volta semelhantes ao Criador. Agora deixam de ser carnais ou terrenos para ser celestiais ou espirituais. Então Deus não desistiu do seu propósito, ele recria o ser humano na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Quando nós cremos, recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, aí o apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, novas criaturas, porque as coisas velhas da velha vida, da qual nós participávamos, éramos pertencentes, ficaram para trás e agora tudo se faz novo, porque nós somos novas criaturas, restaurados à semelhança de Deus na pessoa do seu Filho Jesus. Esta ruptura da semelhança de Deus no homem foi tão forte, foi tão radical, que depois do Éden, quando o homem pecou e foi banido do Éden, foi colocado para fora e perdeu aquela convivência diária com Deus, até hoje nós, seres humanos, temos uma dificuldade enorme de compreender quem é Deus. Até mesmo aqui no meio da igreja, se fosse uma escola dominical, eu ia descer ali e com a permissão do pastor, se ele não permitisse eu ia também, depois ele me dava uma bronca, não é? Eu iria perguntar aos irmãos algumas coisas. Uma delas era sobre essa questão da imagem de Deus. Nós temos uma dificuldade enorme de dizer quem é Deus. Se eu perguntasse assim, irmão, quem é Deus para você? As respostas normalmente são: Deus é amor, Deus é poder, ou até mesmo assim, Deus é tudo. Deus é tudo para mim. Certo? O que é que isso quer dizer? Nós temos uma dificuldade, talvez,
com base lá em João capítulo 1, versículo 18 e 19. Ninguém jamais viu a Deus. E aí nós temos uma dificuldade. Mas a gente esquece então da continuidade do texto do Evangelho de João. Mas o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ou seja, na pessoa de Jesus nós temos a manifestação de Deus. E o Verbo se fez carne, João 1,14, e habitou entre nós cheio de glória. E nós vimos. Agora, Paulo diz em Romanos 8:29, que aos que de antemão conheceu, a estes Deus predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja, Jesus seja, o primogênito entre muitos irmãos. Deu para captar, irmãos? Eu já estou chegando na fase final de conclusão da nossa reflexão. O propósito eterno de Deus, para mim, para você, é que nós sejamos a sua imagem na terra, para glorificar o seu nome. E isto significa mudança completa no nosso jeito de viver. Eu não posso me gloriar da predestinação dizendo, eu sou um predestinado para a salvação. Não, eu sou um predestinado para viver a glória de Deus. Eu sou um predestinado para viver a imagem, a semelhança de Jesus. Isso significa que eu não posso ser crente meia pataca. Conhecem essa expressão? Nosso pai usava muito, né? Pataca era uma moeda brasileira do passado. Então, meia pataca significa que não valia muita coisa. Não podemos ser um cristãozinho meia tigela. Não podemos ser um bago de jaca. Porque na Bahia também usa-se essa expressão. Você é um crente ou é um bago de jaca que não tem valor algum? Não dá para viver com o nome de Cristo sem refletir a glória de Cristo em nosso pensar, em nosso falar, em nosso agir. Não dá para dissociar, não dá para termos duas realidades, uma dentro da igreja e outra fora dela. Conhecem aquela história, aquelas histórias que muitos pastores contam e às vezes até contam de forma diferente. Mesmo que a história não seja verdadeira ou pelo menos literalmente assim, ela chama a nossa atenção para uma coisa. Diz que um pastor tinha entre os seus presbíteros um presbítero que ele gostava muito da dedicação do presbítero nas coisas da igreja. E um dia na escola dominical o pastor estava falando do presbítero e citando o exemplo do presbítero, que o presbítero fulano era digno de ser imitado pelos outros, porque ele era dedicado, porque era assim, porque era tal, porque era um homem crente de verdade. Quando terminou a escola dominical, a esposa do presbítero chega de junto do pastor e fala baixinho: ô pastor, queria muito lhe pedir um favor. E o pastor, pois não, minha irmã. Ela disse, pastor, aqui nas dependências do templo, ali, pastor Herói, no fundo da escola, não tem um quarto, nem que seja um quarto que esteja desocupado, para a gente vir morar aqui. E o pastor não entendeu, minha irmã, vocês estão passando por dificuldade financeira? Não, eles estavam bem estabelecidos financeiramente. Mas minha irmã, não faz sentido, vocês querem... pastor, todas as vezes que eu ouço o senhor falando do meu marido lá na frente, pastor, de como ele é crente aqui na igreja, me dá uma vontade de vir morar aqui, pastor, porque lá em casa ele não é tão santo quanto o senhor pensa. Aqui ele é santo, lá ele é um santo anais. É uma coisa diferente. Duas vidas, não dá, meus irmãos, nós somos chamados para glorificar a Deus. Jovens, lá na faculdade, é o lugar de glorificar a Deus. Trabalhadores, lá na empresa onde você trabalha, é o lugar de glorificar a Deus. Irmãos, aqui na igreja também é o lugar de glorificar a Deus coletivamente. Aqui nós nos reunimos para exaltar ao Senhor, para nos deleitarmos na adoração ao nosso Deus, mas a nossa vida deve cumprir o propósito estabelecido por Deus de sermos semelhantes a Jesus. Nós nos parecemos com Jesus? Reverendo Otto Guanais Dourado, nosso antigo professor de seminário,
costumava citar de forma triste, dizendo que em uma certa ocasião ouviu alguém apontando para um crente e dizendo assim: parece mais com o diabo do que com Deus. Cristãos parecem-se com Deus. Vocês conhecem a história de Sadhu Sundar Singh, conhecido com o apelido de o apóstolo dos pés sangrentos. Reverendo Boanerges Ribeiro escreveu o livro exatamente com este título: Sadhu Sundar Singh, o apóstolo dos pés sangrentos. Um jovem que viveu lá nos idos de final do século XIX, 1800 e alguma coisa, lá na Índia. Conheceu através de escolas inglesas a Jesus Cristo. Entregou sua vida a Jesus. Ao chegar em casa e contar, o pai não admitiu, a religião deles não permitia que se tornassem cristãos. Ele foi colocado para fora de casa. Resolveu dedicar a sua vida como um sadhu. Na religião hindu, muito comum aquele pessoal que usa uma roupa, um kimono alaranjado, andam de pés descalços, como andarilhos, como mendigos, pregando a paz e aquela coisa lá, não é? Meio Hare Krishna. São os sadhus. Sundar Singh, que era o seu nome, resolve andar daquela mesma forma, só que pregando a Cristo. E por andar de pés descalços, não raras vezes seus pés sangravam. Mas a referência a apóstolo dos pés sangrentos é que Sundar Singh morreu de uma forma que ninguém sabe exatamente qual. Até hoje o seu corpo não foi encontrado e sepultado. Era desejo seu atravessar a cordilheira das montanhas do Himalaia para pregar a monges budistas no Tibete. E quando ele fez isso, salvo engano, no ano de 1943, foi a última vez que ele foi visto, desapareceu na montanha nevada e nunca mais foi encontrado. Os últimos vestígios foram marcas de sangue deixada pelos seus pés na neve alva. Daí o apelido, a alcunha de Sadhu Sundar Singh, o apóstolo dos pés sangrentos. Em sua época, se tornou conhecido em boa parte do mundo por pregar o evangelho de Cristo, vindo de uma origem tão avessa ao cristianismo. Conta o reverendo Boanerges que em uma ocasião Sundar Singh foi convidado por uma igreja de Londres a pregar em uma conferência, e ele foi, passou apenas um final de semana em contato com aquela igreja. Um casal da igreja resolveu hospedá-lo em sua casa ou apartamento. O casal tinha uma filhinha pequenininha, talvez como a Elisa, ou um pouquinho maior e mais velha que a Elisa, que era uma família da igreja, e aquela menininha muito acostumada a ouvir as histórias de Jesus. E enquanto hospedava Sundar Singh em sua casa, a menininha ficou na cola dele o tempo inteiro, os 2 dias que ali permaneceu. Pregou no domingo à noite, voltaram para casa, se recolheram, e na segunda, muito cedo, Sundar Singh precisava retornar e tomou um avião de volta à sua terra. Quando a garotinha acordou, lembrando daquele homem que estava hospedado em sua casa, o procurou pela sala da casa, não estava, deu uma caminhada, não encontrou, foi ao quarto de hóspedes, abriu a porta, entrou, não tinha mais ninguém, a cama inclusive já estava arrumada, e não encontrando o homem em lugar algum da casa, ela vai à cozinha, onde a sua mamãe estava trabalhando, fazendo comidas, e ele então, a criança chama a atenção da mãe e diz: mamãe, cadê ele? Mamãe, onde ele está? Mamãe, e ele? E a mãe diz: ele quem, minha filha? E ela diz: Jesus. Cadê Jesus, mamãe? Ele não estava aqui em casa? Aquele era um homem que se parecia com Jesus. E dizem que Sundar Singh, em suas pregações, costumava dizer que o seu maior alvo era se parecer com Jesus. Meus irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o propósito de Deus vem a seguir. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem
conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Os irmãos mais novos precisam se parecer com o primogênito, Jesus. Que Deus nos abençoe e que levante no nosso meio uma geração de cristãos que discutam menos, que briguem menos e que glorifiquem mais com a vida a Cristo Jesus. Amém.